Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, toda segunda-feira às 22h30. Bom, para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel, sou advogada aqui e apresentadora também dessa TV que é jovem de cara e de coração. Esse é o slogan da TV União. Nesse mês de janeiro, que mês que passou rápido, né, gente? Grandes expectativas para esse mês, hein? Que 2022 seja um ano abençoado em nossas vidas. Quero dizer a você, telespectador, que está do outro lado da tela, que você pode interagir com a gente no QR Code que vai aparecer agora na tela. Mande críticas, sugestões, elogios. Nós vamos usar tudo isso para melhorar sempre o nosso programa, a nossa programação aqui na TV União. Bom, agora a gente vai receber um entrevistado, né, um convidado aqui muito especial, que é o Dr. Eric Avelar. Boa noite, Dr. Eric, tudo bem? Boa noite, doutora Gabriela, tudo bem, graças a Deus. É um prazer receber você aqui na TV União. Dr. Eric, ele é advogado, vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre, né, a trajetória dele. Mas a gente está nesse quadro aqui, conversando um pouquinho, doutor, sobre direito do consumidor, sobre essa área, para quem está em casa, para se esclarecer, né? O programa aqui ele é de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. É o canal 11.1, TV aberta, né? Qualquer um pode ter acesso, pode assistir também pela internet. Então, realmente é um programa que traz informação, que traz informação de uma forma descontraída realmente para quem está em casa. A gente não tem uma xícara aqui de café, mas pode deixar aqui na próxima, a gente providencia. E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Quem é o Dr. Eric Avelar? Boa noite a todos. Boa noite novamente. Boa noite. Me sinto muito honrado pelo convite. Muito obrigado. Imagina. Eu tenho 34 anos, nasci em Brasília, sou uma pessoa muito conectada à minha família, sempre fui muito ligado aos meus pais, a esse ambiente familiar. Boa parte da minha dedicação profissional, minha vontade de estudar, de fazer as coisas dar certo, reside nesse interesse, nessa conexão com a minha família e a vontade de dar o que há de melhor para eles. É isso que me move a cada dia. Esse aí é o meu pessoal. Profissionalmente eu sou advogado, assim como a doutora. Advogo já há 9 anos e alguns meses. E essa é a minha paixão. Fui convidado agora há poucos, 1 ano e meio aproximadamente, para entrar num novo desafio, que é dar aulas. E hoje eu tenho a oportunidade de, além de advogar, poder dar aulas de comunicação e oratórias para advogados e outras profissões. Então eu estou nessa corrida em busca de me melhorar como pessoa o tempo todo. Essa é a minha vida, é quem eu sou. Sim. Doutor, hoje em dia eu ouvi essa frase, é verdade. Hoje em dia é difícil uma pessoa fazer só uma coisa, né? A gente está inserido nesse mundo aí da comunicação, de tarefas, de 2 trabalhos, 2 ofícios, 2 funções. É muito interessante. Parabéns por essa trajetória. Obrigado. Bom, e como advogado, né, como profissional nessa área há 9 anos, o que você identifica nessa profissão, né, a função social, o que te chama a atenção na carreira da advocacia? Eu gosto muito de ser advogado. Talvez eu vá falar isso algumas vezes hoje. Eu sou apaixonado pela profissão. Sim. E o que mais me agrada na advocacia é conseguir acompanhar o processo, é conseguir ver a solução do problema de alguém ou de uma empresa até o final, do início ao fim. Então, alguém chegar e sentar para conversar comigo, explicar, estar desesperado às vezes, precisando resolver algo,
E às vezes é algo ligado à própria vida da pessoa, conseguir uma UTI, por exemplo, ou que ele seja entregue a uma residência que foi adquirida e por alguma razão não foi entregue. São várias as razões que eu já presenciei, em que as pessoas se veem desesperadas e com o trabalho, com a advocacia, conseguir ver que aquela pessoa vai passar a ter uma vida melhor ou aquele problema de alguma forma foi resolvida. Até com empresas, por exemplo. A gente, no escritório, nós advogamos para algumas delas e há contratos mensais e a gente acompanha a vida daquela empresa. Então a gente sabe que aquela ação judicial, aquela demanda ou aquele contrato que a gente analisou vai fazer com que, junto, claro, com a própria atuação da empresa, mas vai auxiliá-la a se manter no mercado, a manter os seus funcionários, os seus empregados. Então essa possibilidade que a advocacia dá de mostrar o resultado do nosso trabalho é o que mais me agrada. A capacidade de ver esse fim social sendo realizado. Sim, assim. Com certeza. É muito gostoso. Não à toa, o meu objetivo desde muito cedo era advogar, mas principalmente montar o meu próprio escritório. Esse sempre foi o objetivo maior. Durante 7 anos eu advoguei em outras bancas para adquirir experiência, para um dia montar o meu próprio escritório, e eu assim fiz junto com 2 sócios, e dessa forma a gente está ainda mais presente, porque a gente recebe o cliente, a gente é contratado diretamente, a relação eu acompanho do início ao fim mesmo, isso é muito gostoso. A atenção que você dá para o cliente, tudo isso é diferencial, e eu sinto muito também isso, de que realmente as pessoas procuram a gente num estado de desespero. Não são todas as causas, existem causas e causas, mas existem algumas em específico que a função ali social do advogado ela é muito forte. Como você bem mencionou, a aquisição de leitos de UTI e a aquisição de tantas outras coisas, né? Defesa de direito. No direito criminal também a gente vê isso de forma muito marcante, mas realmente, de fato, eu acho que a gente consegue contribuir com a sociedade e até com essas pessoas. Assim, eu tenho muita vontade, né, de em um momento da minha vida profissional, realmente ter ali no escritório, ele se mantendo rentavelmente, lógico, né, porque ele cobra, mas ter as causas que eu pego pro bono, a maioria pro bono e uma ou outra causa ali de muita importância que eu vá atuar, mas eu tenho muito essa vontade, assim, sabe? Fazer o escritório se manter e atuar nas causas pro bono, porque eu acho muito bacana. Gosto muito também, acho legal o trabalho da defensoria, mas acho que a gente não precisa estar na defensoria para fazer isso. Acho que tem várias formas da gente, apesar de ser a nossa profissão, mas tem muitos advogados que hoje fazem isso, né, que estão num patamar já, e é um interesse que eu tenho pro futuro, não nesse momento, apesar de ter as minhas causas pro bono também que eu faço. Esse seu plano devia ser obrigação, né? A gente, claro, tem que garantir a sustentação da própria escritório, senão ele não se mantém por muito tempo. Mas, na medida do possível, colher o máximo de ações pro bono que for possível, afinal, a defensoria não consegue defender a todos, a gente sabe como o judiciário está abarrotado, então se a gente faz esse nosso papel, a gente consegue com certeza contribuir ainda mais para a sociedade. E são muito marcantes. Você atua também nessa questão de aquisição de leito, UTI, medicamento? Sim, a gente atua. Nós temos ações desse tipo e essas são sempre muito delicadas. Né? Muito delicadas. Leitos de UTI é algo que acaba. Assim. Eu já passei situações como às 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro eu estar no escritório peticionando para conseguir o leito de UTI para um rapaz que sofreu um atentado naquela madrugada da virada do ano, por exemplo. Desesperador, a família sem saber o que fazer. O direito é gostoso por conta disso. A gente se vê nesse momento de desespero de alguém, se conecta com isso. Sim. Mas quando a gente consegue fazer a nossa parte, vale muito a pena, é gratificante.
Sim, exatamente. Tem as suas complexidades, que é exatamente isso que a gente tem que combater, né? Tem as suas complexidades, mas de fato é algo ali que o indivíduo vê o advogado como a única esperança, e de fato praticamente, porque o Ministério Público, ele atua muito pouco, né? A Defensoria Pública também, mas a Defensoria Pública não é tão rápido como nós, né? Tem uma série de documentação, uma série de coisa, não. Um advogado particular, você contrata ele hoje e amanhã, dependendo do seu, já está protocolada a sua ação, com o número do processo. Então, é interessante essa questão da gente poder contribuir socialmente mesmo, até de se esclarecer sobre seus direitos. Por exemplo, com essa questão de plano de saúde, que é até um tópico interessante, né, por conta da pandemia, principalmente. O tanto que os planos de saúde desrespeitam direitos do consumidor. É incrível. Se você está em casa, saiba, tenta ler ali, pesquisa, procura um advogado. Olha, hoje em dia as pessoas têm acesso fácil a informação pelo Google mesmo. Você pode fazer uma pesquisa, leia cartilhas sobre os seus direitos, porque é incrível como eles violam direitos, sabe? Não quer fornecer algum certo exame porque é caro, um certo medicamento. Isso é muito comum e é muito grave, né? Não à toa a negativa da prestação de um serviço de saúde desse tipo, majoritariamente pela jurisprudência, as decisões dos tribunais, elas condenam, além de mandar o plano de saúde realizar aquele procedimento, ele também condena o pagamento de danos morais. Aquela pessoa que precisou de um tratamento e lhe foi negado, ela passou por um dano moral e isso deve ser indenizado. Deve ser indenizado. Então, as pessoas que passem por isso, que têm uma negativa, devem consultar um advogado, saber se aquele tratamento está no rol da ANS e ir atrás dos seus direitos. A gente tem de ir atrás dos nossos direitos. Quanto mais as pessoas fizerem isso, menos as empresas vão descumprir as regras, descumprir as leis. Exatamente. E aí a gente também bate em cima disso, né? Por conta realmente, a vulnerabilidade das sentenças, que já é um termo jurídico, né? Para quem está em casa, mas das sentenças que muitas vezes acabam banalizando, diminuindo os valores de dano moral, né? Que dizem da indústria do dano moral. Porém, realmente, a indústria do dano moral existe. Mas isso tem que ser olhado com muita cautela, porque ao mesmo tempo tem fragilizado essa questão do dano moral no judiciário. É o que eu tenho percebido muito. E doutor, eu queria que você comentasse também ainda nesse bloco um pouquinho sobre a sua experiência, né? A gente estava conversando que você também, uma área que você é especialista é a questão de aquisição de imóveis, demora na entrega. Então pode ser que tenha alguém em casa que esteja passando por essa situação, né? Pode ser que você que está em casa tenha comprado algum imóvel e não foi entregue, ou estão te cobrando alguma tarifa abusiva, algo nesse sentido. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. O atraso na entrega de imóvel é um assunto que voltou. Ele tinha dado uma certa parada. Essa discussão diminuiu muito nos tribunais por conta da crise, então a compra de imóveis diminuiu, mas com a pandemia esse assunto voltou muito. Então tem muitas pessoas que compraram imóveis, planejaram o nascimento do filho para determinada data, planejaram casamento, e quando chega na hora do casamento, o nascimento do filho, o imóvel não está pronto. É bastante complicado. Quem se vê nessa situação precisa avaliar caso a caso. Antes de mais nada, é importante saber algo que eu informo sempre quando o consumidor vem até nós, que o prazo de prorrogação da data de entrega que está previsto no contrato, ele é legal. Muitos acreditam que seria uma cláusula abusiva, mas não. Até 180 dias corridos, e corridos, esse prazo de prorrogação é legal. Então, se a construtora combinou de entregar de janeiro de 2021, ela pode atrasar sem custo, sem ônus, até junho ali, total de 180 dias corridos. Se tiver previsto em contrato, e sempre está. Eu nunca vi um contrato que não estivesse. Não tem jeito. Agora, ultrapassou esse prazo de prorrogação, a regra é que o consumidor tem direito aos lucros cessantes, ou seja, ele tem direito a que lhe seja ressarcido o que ele lucraria
com aquele imóvel se tivesse consigo. Então, na posse do imóvel, o consumidor poderia, em tese, alugá-lo. Sim. Quanto vale aquele imóvel por mês de aluguel? Esse é o preço por mês que a construtora vai ter de pagar para o consumidor por cada mês que ele vier atrasar aquela entrega. Então, e isso é relevante. Se você falar de um atraso de 1 mês, 2 meses, a gente está falando de um aluguel, pode ser só R$600, R$1.000, R$2.000. Agora, imóveis atrasam 6 meses, 1 ano a entrega. É muita coisa. É muito tempo. E se isso ocorrer, o consumidor deve ir atrás do seu direito e buscar essa indenização. Mas aí vem a pandemia. Essa é a regra. Atrasou, tem de indenizar. Mas com a pandemia, se a construtora comprovar, e deve ser uma comprovação real, de que a pandemia atrasou aquela obra, foi a pandemia que atrasou e não a construtora. Olha. Então, nesse caso, é possível sim que o judiciário considere esse período de atraso e prolongue aquela data prevista para a entrega. Mas veja, tem de ser comprovado, então tem de ter faltado material de forma clara. Não basta só dizer que houve pandemia e pronto. Acabou. Tem de comprovar que faltou pessoal, tem de comprovar que estavam impossibilitados de trabalhar por conta do lockdown naquele período específico. E só esses períodos comprovados é que serão lançados a mais no prazo previsto para a entrega do imóvel. O que é interessante porque olha os dois lados, né? Porque da mesma forma que o consumidor, né? Você que é consumidor, está em casa, você é muito importante. Mas a empresa também é, porque é fonte de gerar empregos, né? E uma série de outras coisas. Então é importante você olhar com cautela para o consumidor, porque ele é o maior afetado, ele é o hipossuficiente da relação, mas também não deixar de olhar as vulnerabilidades da empresa, porque a empresa gera serviço e uma série de outras coisas. Então, realmente, existem situações eventuais que podem atingir a pessoa jurídica, mas é sempre interessante olhar realmente com muita cautela para esse ponto. Com certeza, Gabriela, você tocou num ponto essencial. A empresa, ela gera empregos. Sem empresas, né, sem negócios, país nenhum funciona. Não anda. Então, a gente tem de ser justo. Se essa comprovação for real, se foi uma pandemia, a empresa tem mesmo o direito de prorrogar. Não se pode querer punir por punir, né? Deve haver um contexto, deve haver uma comprovação para que aquilo seja feito daquela forma. Sempre a balança, né, pesando ali. Mas o consumidor, ele é o hipossuficiente da relação, já presumido hipossuficiente. Então, é interessante a gente falar sobre isso, esclarecer quem está em casa. Se todo programa fosse assim de informação, seria bom, não é, doutor? Com certeza. A gente aqui traz pessoas para dar verdadeiramente uma aula para você que está em casa. Atualizadíssimos com a lei, com a jurisprudência, com o que há de mais novo aí no judiciário. Sempre que precisar, estou à disposição. Pois é. Mas a gente vai continuar essa conversa, doutor. No próximo bloco eu vou chamar um pequeno intervalo aqui. Você que está aí, rapidinho, já estou voltando.